Aí, galera, boa noite para quem está aqui ao vivo. Bom dia, boa tarde para quem vê a gravação. Legal ter vocês de volta a bordo aqui. A gente vai continuar aqui o nosso mini curso teórico de vela oceânica. Reúne aí os conhecimentos mínimos para a gente entrar no veleiro, navegar e pelo menos não se matar, né? Eu tenho vários convidados aqui, galera assistindo, galera do ramo aí, sempre me ajuda. Obrigado aí, galera. Instrutores da Cusco, Mário, Cláudio, Maurão, para os veteranos aí, não vou nominar, senão eu vou cometer injustiças. Mas vamos lá, vamos tocar aqui o nosso curso. Hoje a gente vai falar sobre o uso do rádio VHF e sobre a atracação em pier e em poitas, né? A atracação é quase sempre o nosso maior pesadelo, né? É sempre uma hora que a gente tem, como é que eu vou botar esse negócio aqui no pier de novo? Mas isso é uma outra história. Vamos começar falando do rádio VHF, que é o nosso principal meio de comunicação no mar, né? Aqui a gente está falando de navegação em águas interiores e navegação em área costeira, né? Na navegação oceânica, mar aberto, ele só vai fazer sentido para a comunicação entre embarcações próximas da gente, né? Com um navio que está passando, ou se passar por alguma ilha, algo assim, está passando por Fernando de Noronha, aí, se bem quando você já está perto, você já não está mais na navegação oceânica propriamente dita, né? Mas é uma navegação, é um meio de comunicação obrigatório em todas as embarcações de esporte e recreio, nas comerciais também, né? E a gente deve manter escuta, né, Cláudio? A gente deve manter escuta no rádio VHF, isso é muito importante. Aqui a gente tem dois tipos de rádio, né? Eu tenho aqui também, eu estou com os meus aqui, à esquerda a gente tem o pequenininho ali, o branco, é um portátil, é um dos tipos de rádio VHF que a gente tem, e o preto, à direita, é o rádio VHF fixo, né? Qual é a principal diferença? A principal diferença de um e outro é o alcance e esse alcance é determinado em razão da potência, né? Enquanto que a gente consegue transmitir em 25 watts no fixo, de mão, quando a gente estiver com 5 watts, a gente já está estourando, né? É de 1 a 5 watts, enquanto que o VHF fixo vai a 25 watts. O alcance, então, é mais limitado. Algumas coisinhas para falar, a gente vai falando aqui. A primeira delas é que quando a gente usa o rádio VHF portátil, a gente deve sempre fazer uso dele com ele na vertical. Vou tirar o Mauro aí, para mim tá um Mauro aqui, aí depois a galera briga comigo aqui, que vê a gravação depois. Pô, ficou vendo só o Mauro, mas não, Mauro, não é nada pessoal. Mas aqui a gente faz uso dele, então, com a antena na vertical. Se a gente fizer deitado, de cabeça para baixo, de lado, a transmissão não é das melhores. Já o VHF fixo, a antena dele fica normalmente em veleiros no alto do mastro, o que é uma grande vantagem, porque quanto maior a altura da antena, maior o nosso alcance. A onda VHF, ela se propaga, o pessoal, em linha reta, né? Ela, em tese, ela não acompanha a curvatura da Terra, nem tem efeito de duto de superfície. Duto de superfície é uma característica da onda de SSB, do rádio HF, em que ela vai, bate na ionosfera e volta para a Terra e fica nessa, então o alcance é muito maior. No VHF, não. A gente pode dizer aqui, nos limites aqui do nosso curso básico, esse não é um curso de operação de rádio VHF, ele é um curso... aqui o VHF a gente trata só da utilização no veleiro, né? A gente pode dizer, então, que ele tem o alcance da linha divisada. Então, se eu consigo ver, em tese, eu consigo transmitir, receber e ser recebido, né? E ouvir. Mas a gente já fala do alcance. Diferença, então, o HF, então, o portátil vai ser do alcance,
Tem consumo de bateria, mas isso é uma outra história, a gente já avança nisso aqui. Ok, aqui, ó. Juca, é possível usar uma antena de mastro no portátil? Normalmente não. No chinesinho do Baofeng até dá, só que você tem que fazer você tem que fazer um adaptador diferente, né? Até vende no Mercado Livre uma antena externa para o Baofeng, que é esse. Eu vou comentar dele mais à frente, que é o rádio chinês aí, você tem um, eu tenho uns 4, e a gente hoje é uma boa opção por causa do custo, né? Mas em princípio não. Em princípio a gente não consegue. Até ver o meu icon aqui. Não consegue só porque normalmente a conexão da antena é diferente. Se você conseguir, se por um acaso o conector entrar no local da antena, ok. Uma coisa importante, até isso me lembrou de algo interessante. A gente nunca, nunca, nunca deve transmitir com rádio VHF sem antena instalada, porque senão a gente queima o danado. Eu já fiz isso mais de uma vez sem saber, né? Não estava com a antena, eu queria testar, e outra vez porque por alguma razão a antena não estava conectada. E aí você fica ouvindo, mas você fica mudo, você não transmite mais, você ainda recebe, mas a transmissão vai para o espaço, né? Próximo tópico aqui no VHF, como fazer uma chamada, né? Então, antes de eu vir aqui, na verdade, esse slide ele serve para lembrar de uma outra, lembrar para mim uma coisa importante. Sempre que a gente for fazer uma chamada, a gente vai ver aqui, tem os canais de chamada, normalmente é o 16 ou o 68, né? Mas todas as embarcações elas devem manter escuta permanente no canal 16. Em Santos, a gente tem aquela peculiaridade de usar mais o 68, né? Porque o 16 é muito congestionado, mas o 68 é para navegação de esporte, recreio e yacht-clubes. No geral, no mundo inteiro, a gente tem que estar sempre em escuta no canal 16. Uma parte importante do canal 16, do rádio, é regular o Scout, né? A gente tem uma tecla, em alguns rádios é analógico, você gira o seletor e aí você regula o Scout, em outros é digital, é por botão. A ideia qual é? Às vezes o pessoal está lá no Saco da Ribeira, entra no canal 73 para chamar o Taxi Boat, para chamar ao mar. E aí o pessoal que aluga lá o Oré e Garité, o nosso veleiro que a gente, Cusco, tem lá, e aí o que eles me dizem, olha, eu ouço ao mar, que é o Taxi Boat, mas eles não me ouvem, tem alguma coisa no rádio. 99% das vezes, esse problema que haverá no rádio vai ser por causa do Scout mal regulado. O Scout é o ganho, né? Seria a sintonia fina. Tem um jeito de você otimizar o Scout. Qual é? Você diminui ele, o Scout, até ouvir um ruído. E aí você volta o seletor até o instante em que você não escute mais. A partir do momento que você eliminou a estática, que você eliminou o ruído, você está com a sua potência, tanto para transmitir quanto para receber, otimizada. Então, normalmente, quando regula o Scout, todo mundo te escuta. Uma das coisas que é importante saber sobre isso é que a propagação ela depende das condições atmosféricas e as condições atmosféricas não são as mesmas durante os dias, né? Até num mesmo dia a gente consegue variar. Então, não é raro acontecer de eu ter regulado o Scout, por exemplo, num dia que vai entrar uma pré-frontal, daquele céu azul, aquele calor, e aí essa regulagem de Scout não vai servir para o dia seguinte, quando já entrou a frente fria, está chovendo, está frio, está ventando muito. Então, eu tenho por hábito, sempre que eu começo o dia fazendo a chamada, vou chamar ao mar, chamar algum veleiro perto, eu começo regulando o Scout. Tá? Então, acho que para fazer a chamada, o principal para início seria isso. Também acontece o oposto. Eu quero ficar com o meu rádio ligado, mas como eu estou com o meu Scout regulado no ótimo, eu fico recebendo
muitas mensagens de locais até que não estão perto de mim. Em Angra dos Reis, Paraty, isso acontece muito. E aí eu posso fazer o contrário, eu posso tirar a sensibilidade do Scout, deixar ele bem mais longe do ruído, e aí eu vou limitar as minhas chamadas, o que eu vou receber, o tráfego mais próximo de mim, o que me interessa mais. Né? Se alguém quiser perguntar, pode perguntar, não tem problema. Ok? Aqui tem o tópico é como fazer uma chamada, né? Aí a gente primeiro tem que saber que tipos de chamada que a gente pode fazer. No rádio VHF, a gente pode fazer chamadas barco a barco, barco-terra, ou receber chamadas de terra para o barco, ou até fazer uma chamada terra para o barco. Em Santos, quando eu morava ali na ponta da praia, eu ficava com o rádio VHF na varanda, e aí saíam os barcos da Cusco lá, eu ficava chamando eles pelo VHF, era uma chamada terra, de terra para o barco. Né? A chamada barco a barco, normalmente ela é feita no canal 68. A gente tem 2 canais que eu já coloquei aqui, que são os canais de escuta que a gente deve fazer sempre, no 16 ou no 68. Os canais de chamada são os canais em que eu inicio uma conversa, que eu inicio uma conversação. A partir do momento em que é estabelecido o contato, a gente troca de canal. E aí a gente vai para um outro canal e lá conversa mais livremente. Então, por exemplo, uma das coisas que eu gosto de fazer, e que eu acho que todo mundo deve fazer quando já de posse do seu veleiro e estiver utilizando o rádio VHF, é fazer, antes de sair para a Marina, da Marina, é fazer uma chamada teste. Então, por exemplo, eu estou lá na Supimar, eu tenho um vídeo aqui de uma chamada que eu fiz no barco do veleiro do Mauro, Manu, em que eu faço exatamente isso. Eu faço uma chamada teste para o Yacht Clube de Santos. Como eu faço isso? Eu vou num dos canais de chamada, o Yacht Clube de Santos ele atende tanto no canal 16 quanto no canal 68, tanto no 68. Essa chamada que eu vou mostrar para vocês já já, eu fiz no 68. Então, cada estação costeira, nesse caso o Yacht Clube de Santos, deixa eu só ver aqui alguém, só um pouquinho, o Yacht Clube de Santos, ele tem o seu identificador de chamada, que no caso é o Papa Yankee Delta 21 ou só Delta 21. Então, para eu fazer essa chamada, o que eu faço? Eu regulo lá o Scout, tiro o ruído e falo normalmente, nessa chamada eu fiz no canal 68. Então, como eu fiz? Papa Yankee, eu chamo pelo prefixo a estação que eu estou chamando, Papa Yankee Delta 21, Delta 21, Delta 21, aqui veleiro Manu. E aí você estabelece essa comunicação. O Yacht Clube de Santos, recebendo a chamada, ele contesta, ele faz ele faz o reconhecimento da chamada e quem recebe te dirige para um canal de destino para você continuar conversando. No caso, o Yacht Clube de Santos me remeteu nessa que eu vou mostrar para vocês para o canal 69, que normalmente a gente gosta de brincar com um colega, vamos ao 69, né? E aí você muda o canal, vai lá para o 69 e no 69 continua a conversa. Quem está com... Tem alguém, acho que é o Ronaldo. Ronaldo, você está com o seu microfone ligado, eu já desliguei, tá bom? Desculpa a má educação, mas vamos lá. Então, vamos ver aqui como foi essa chamada e aí a gente continua falando sobre isso. Opa! Fala na live. Tá sem áudio, Gilda. Perdão, parece que está sem áudio, né? Aqui eu escuto. Ninguém ouviu? Alguém ouviu? Ninguém ouviu mesmo? Não está sem áudio. Então... Perdão. Vamos lá, então. Eu vou
colocar o que eu fiz aqui, eu vou falando enquanto eles vai fazendo a chamada. Aí a gente vê aqui, ó. Então, na verdade, ó, Delta 21, Papa Yankee Delta 21, copia veleiro Manu. Aí Agora vejam, tem gente, som, agora tem som. Parou o som de novo. O som bichou de novo. hoje tá. No 69 o som não estava funcionando, né? No 68 aqui. Então, só para comentar, o que a gente fez aí? A gente estabeleceu uma chamada a partir do canal 68. Então, eu chamei o Delta 21 Yacht Clube de Santos. A operadora da sala rádio respondeu e me encaminhou para o canal 69. Aí eu mudei para o canal 69, para o 69, né? E lá no canal 69, ela pergunta qual a natureza da chamada. Que na verdade, é um jeito educado de dizer o que eu quero, né? E aí eu expliquei para ela que só estava fazendo um teste de rádio, algo que é bastante comum. E aí ela disse que estava ouvindo alto e claro, o som estava chegando bem, perguntou qual era a minha posição. Eu coloquei a posição na Marina Supimar, que era onde a gente estava. Terminou, desejou bom dia, e aí a gente voltou para o canal 68, que a gente ia navegar, talvez, nesse dia. E aí eu disse para ela que a gente estava em escuta no canal 68, estamos em QAP, no canal 68. Perdão aí pelo som falhar, mas o Ronaldo aqui me ajudou, mas o problema é que aqui do som, ele foi e ele voltou, né? Então, parte do vídeo tem som, parte do vídeo não tem. Então, eu acho que é mais um problema de BIOS, que é o burro ignorante operando o sistema, no caso, eu, né? Então, voltando aqui à nossa explicação, a gente faz, então, as chamadas, elas se iniciam em um desses canais. Em Santos, Guarujá, provavelmente vai começar no 68, em qualquer outro lugar do mundo, no 16. Às vezes, vou mostrar para vocês aqui, que tem uma lista das estações que prestam apoio ao iatismo, e tem todos os prefixos. E já mais de uma vez, que eu já estive em barcos de comandantes até experientes, é impressionante, porque a maioria das pessoas, maioria eu não digo, mas muitas pessoas que navegam não sabem usar direito o rádio VHF, né? E eu nem falo em conhecimentos avançados, eu falo desses rudimentos que eu estou passando aqui para vocês, que é bem simples, não estamos nos aprofundando na teoria das ondas de alta frequência, mas muito alta frequência. Às vezes você pega lá, Eco 35, e aí o operador, o comandante de embarcação, imagina que o canal a ser chamado, o canal a ser colocado no rádio, seria o canal 35, e não é, né? Isso é um prefixo da estação. Cada estação costeira tem o seu prefixo, assim como cada embarcação também tem o seu prefixo. A gente, quando tem um rádio VHF a bordo da embarcação, a gente deve ter a licença navio. É um documento emitido pela Anatel, não é pela Marinha. No meu blog, Cusco Baldoso, se colocar no Google como requerer a licença navio com a Anatel, tem lá todo um passo a passo, dá para fazer, não precisa pagar despachante, dá para fazer você sozinho. E quando você termina esse procedimento, paga uma taxinha que não é nada do outro mundo, depois anualmente você paga uma taxa de fiscalização que também não é do outro mundo, é menos de R$10. Quando você recebe a sua licença de estação navio, você vai receber um número, o MMSI, que é um código internacional, que vai identificar o seu rádio VHF, entre outros equipamentos que você tiver a bordo, EPIB, por exemplo, e vai receber um indicativo de chamada, né? Então, em tese, no mundo ideal, quando eu faço a chamada aí, Papa Yankee Delta 21, eu também deveria dizer qual era o meu indicativo de chamada, mas eu não, a estação navio do Mauro deve ficar, né, numa dessas gavetas aqui, e eu não quis sair fuçando para ver qual que era, né? Então, foi assim. Eu estou falando de rede de apoio a rede costeira de apoio ao iatismo, que são as nossas marinas e yacht clubes. É a rede que mais faz escuta, né? Nós temos a RENEC, que é a Rede Nacional
de estações costeiras, ela é composta por 40 estações, distribuídas ao longo do litoral do Brasil, sendo que uma no Rio Amazonas e outra no Rio Pará. Essas estações, elas fazem escuta permanente, né? E visam principalmente a salvaguarda da vida humana no mar. Santos tem uma delas, que é a Santos Rádio, nós temos Angra Rádio, Salvador Rádio, enfim, são 40 estações ao longo do Brasil inteiro, que aí é um outro tipo de apoio, não é apoio ao iatismo, é o apoio à navegação em geral. Daqui a pouco a gente vai ver as chamadas de emergência que a gente pode fazer, provavelmente uma delas aí a gente fazendo, a gente vai ser atendido por alguma das estações da RENEC, fazendo, se estiver naufragando na Laje de Santos, quem eu vou chamar vai ser provavelmente, quem vai responder será Santos Rádio, né? Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. O Baofeng não é homologado pela Anatel, é verdade, Zamboni. Para a gente conseguir a licença da estação navio, a gente precisa que o rádio esteja numa lista, lá no blog eu conto direitinho como faz isso, numa lista dos aparelhos homologados, e o Baofeng não é, e eu acho que também não será, mas a gente fala disso aí já já. Aqui eu tenho um arquivo que eu estou procurando aqui, que é justamente com as estações da rede de apoio ao iatismo. Então, aqui eu consigo ver, tem uma lista do Brasil inteiro. Isso aqui está na internet, mas se alguém quiser, eu passo para vocês já já. Passo pelo WhatsApp, ponho lá no grupo, envio por e-mail, como preferir. E aqui a gente tem, aqui tem o Brasil inteiro, isso aqui é uma publicação da Marinha, a lista de auxílio rádio. É bem interessante esse documento, tem basicamente o beabá de como usar o rádio VHF, né? E aqui a gente já estamos em Ilhabela, em Guarujá, aqui, ó. Aí a gente tem aqui a lista do Guarujá, a nossa aqui, ó, a nossa base, Marina Supimar, Guarujá, aí tem a latitude e longitude, e aqui tem o prefixo, ó, Mike 51, e faz escutas no canal 16 e no 68. O Yacht Clube de Santos, que tem até o telefone. O Yacht Clube de Santos é o que mais dá apoio para a gente aqui na região. Ele é bem presente, ele passa previsão do tempo, se pedir, faz um trabalho semelhante ao Yacht Clube de Ilhabela. Aqui o prefixo, ó, Papa Yankee Delta 21, né? Delta 21, e ele faz escutas também no 68, no 64, no 16 também, aqui não está nesse auxílio, mas se chamar pelo 16, ele te chama, responde também. E aqui também tem a frequência pelo SSB, né? Mas hoje não está aqui no nosso programa. Yacht Clube de São Vicente, ó, Delta 20, a estação está inoperante. Isso aqui é um documento atualizado. Isso aqui é legal ter a bordo, principalmente quando você viaja. Porque, por exemplo, eu cheguei em Ubatuba e quero saber qual é o prefixo do Yacht Clube de Ubatuba, né? Então, a gente vai por aqui, vamos ver, canal de Bertioga, Guarujá, Ilhabela, Caraguá, acho que está antes aqui, ó, Ubatuba. Yacht Clube de Ubatuba, se eu chamar no rádio, será Delta 30. Então, simulando aqui, Papa Yankee Delta 30, ou só Delta 30, eles respondem. Aqui, Veleiro Manu, hoje eu estou de Manu, tá, Mauro? E aí você faz essa identificação, você faz esse começo de conversa aqui. Alguém consegue ver? RENEC trabalha com SSV, sim, Bruno. Ninguém está vendo? Hoje está uma caca aqui, né, gente? Alguém vê? Travou no slide RENEC RCAI. Aqui o que eu estou compartilhando, ninguém vê. Olha aqui, que coisa, né? Bom, então, perdão. Pois eu envio o arquivo para vocês, eu vou mudar aqui. Deixa eu tirar aqui. Então, basicamente, é uma lista, é um documento, é uma publicação da Marinha, tem 208 páginas, tem bastante informação. Mas um desses anexos é uma lista longa com todos os prefixos de chamada
das estações de apoio ao iatismo que a gente tem, as estações costeiras que dão apoio ao iatismo em rede. E também tem nesse documento as da RENEC, que é as estações costeiras, e aí tem lá o prefixo. Mas estação costeira, normalmente você chama no rádio por Santos Rádio, Angra Rádio, Rio Rádio. Eu já escutei até a Cape Town Rádio, foi emocionante, foi legal. Mas vamos avançar. Tá dando para ver aqui? Alguém me dá um feedback aí? Sim. Parou de travar? Ok. Então, vamos lá. Aí, fora as chamadas de conversação normal, a gente tem 3 tipos de chamada que é importante a gente saber. A Securité é uma delas, e eu já falo dela. Mas antes eu gosto de contar causa, né? Então, deixa eu contar causa. Uma coisa importante de saber quando a gente faz uma chamada no rádio VHF é que, a menos que a gente faça uma chamada seletiva digital, e aí é um outro procedimento, tá todo mundo ouvindo, né? Então, assim, às vezes um dos divertimentos que a gente tem a bordo é ouvir a conversa alheia. Então, às vezes a gente está passando lá por Ilhabela e aí alguém, um operador de alguma estação, chama o outro operador, e aí eles vão para um canal, você segue lá, você muda e você ouve a conversa inteira. Eu nunca fiz isso porque eu não sou fofoqueiro nem dado a fofocas, mas como às vezes não tem muito divertimento a bordo, esse acaba sendo um. Dos tipos de chamada que a gente tem que saber, a chamada comum, que é essa que a gente comentou agora há pouco, né? Agora, tem 3 bem importantes que a gente tem que dominar. A primeira delas é a Securité. A Securité é uma chamada geral, ou seja, ela é feita para toda a comunidade, para todos que estiverem em escuta, e ela é um tipo de emergência, na verdade, é um perigo, é uma situação excepcional que pode pode levar a um risco, não só para eu que estou navegando, mas para a comunidade em geral. Então, por exemplo, quando naquele navio, o Login Pantanal, deixou cair, teve problema com as estacas e com as castanhas que travam os contêineres, deixou cair uns 20, 30 contêineres na água, a gente, de repente, em um dado momento, ali nas proximidades 42. Ali na Ilha da Moela, a gente tinha vários contêineres, alguns afundaram, outros ficaram boiando, à deriva, né? Isso é um perigo à navegação, é um derrelito perigoso à navegação. Eu posso não ter batido em nenhum, eu posso não ter tido uma colisão em nenhum, mas é meu dever, como comandante de uma embarcação, mesmo ela sendo de esporte recreio, fazer uma chamada avisando, comunicando. Então, como seria essa chamada? No caso desses contêineres, eu faria chamada geral, na verdade, né? Então, Securité, Securité, Securité. Aí eu me identifico, aqui veleiro Manu, explico qual é a natureza do evento. Então, aqui veleiro Manu, navegando no través da Ilha da Moela, há contêineres boiando à flor d'água. Se eu puder dar latitude e longitude, seria algo maravilhoso, né? E faço isso umas 3 vezes. Provavelmente, aqui perto, no VHF, alguma estação costeira, Santos Rádio ou Yacht Clube de Santos, vai receber essa mensagem e também vai passar a replicá-la, porque é um risco a toda a comunidade. Aqui nesse slide a gente tem, pela Convenção SOLAS, quais hipóteses eu, como comandante, sou obrigado a fazer esse tipo de chamada. Então, se eu estiver enfrentando tempestades ou ciclones extratropicais, tropicais e sub, e seu desenvolvimento, ou seja, se eu pegar um tempo ruim de verdade, ventos com força maior ou igual a 10 na escala Belfort, que aqui no Brasil a gente não vai ter, graças a Deus. Aqui o nosso mau tempo, ele começa na força 7, né? E eu nunca vi força 9, é 7 ou 8, né? Eu nunca vi, não recordo aqui de um aviso de força 9. Uma vez lá no meio do Atlântico, a gente recebeu, estava lá no paralelo 30, na altura do 30 ali, e também era 30 com 30 que a gente estava. Quase finalzinho da área sul oceânica, que a Marinha do Brasil envia aviso de mau tempo. E estava lá força 8, e força 8 a gente já ficou bastante preocupado. No final ele desviou
não pegou a gente. Mas força 8, 9, 10, francamente, se teve, eu não lembro. Temperatura do ar abaixo de 0, também aqui a gente não vai ter. Gelo flutuante ou iceberg, esse ano, se fosse 2020, seria possível, 2021 meio que pode ser também, mas também a gente não vai ter. Mas por que tem isso daqui? Porque isso aqui é uma norma internacional, né? Então ela não é uma norma local para o Brasil. Agora, aqui para a gente, o que interessa é isso, é o derrelito perigoso à navegação. O derrelito é o objeto flutuante não identificado, né? Então, um container boiando, um tronco boiando ali, quando a gente passa no canal de São Sebastião, depois de entrada de frente fria, tem sempre algo ali boiando, causando problema para a gente. E qualquer outro fato relevante para a segurança da navegação, lembrando que a gente está falando de rádio VHF, que o alcance é curto, né? Então, normalmente, a chamada Securité, ela se refere a um evento local. Se eu estou navegando em Santos e tem troncos lá no Rio Amazonas, para mim, como navegante, não tem relevância nenhuma, né? Para mim, o que me interessa é aquilo que está no meu raio de navegação, aqui o que eu estou navegando. Um veleiro, navegando 5 nós, em um dia ele vai se deslocar no máximo 120 milhas, né? Então, é de Santos a Paraty, seria aqui o meu raio de interesse, se eu estiver nessa singradura, né? Se eu estiver indo para o sul, eu chego ali, o tambor pode me corrigir, em 24 horas, 120 milhas, eu chego na Ilha do Bom Abrigo, Cananéia, por ali, normalmente a 5 nós é o que dá para fazer. Aí a gente vai ter, esse é o primeiro tipo, a gente vai ter outros dois, né? O PAM-PAM e o Mayday. O PAM-PAM é uma situação em que não há, eu tenho algum tipo de emergência a bordo, mas não há risco iminente à vida. A diferença de PAM-PAM e Mayday é que no Mayday eu vou morrer já já. No PAM-PAM pode ser que eu morra daqui a pouco. Então, o grau de urgência é diferente. Ultimamente, nos últimos anos, principalmente depois que tem uns grupos de WhatsApp aí que trata de Mayday, o Mayday ele meio que se banalizou. Mas, assim, uma coisa que eu queria colocar bem colocada para vocês, motor quebrado não é Mayday, tá? Motor quebrado não é Mayday, é uma chateação, não chega nem a ser um pam-pam. Uma vez eu fiz um pam-pam, eu estava nas ilhas, eu já contei essa história algumas vezes, mas é só para situar aqui, os causos ajudam. Eu estava nas ilhas, eu fiquei sem motor, e a gente saiu, entrou uma frente fria, no final das contas, erro meu de manobra, falha do equipamento, a gente não tinha motor, mas tinha vela, a gente conseguiu ficar sem motor e sem vela, sob ventos de 50 nós, ali no través do canal de Bertioga, bem afastado de terra, eu estava umas 20 milhas, ou talvez um pouco menos de terra. E a gente ficou à deriva umas 20 horas, né? E uma das coisas que acalmou bem a tripulação foi fazer um pam-pam. Ou seja, eu chamei o Yacht Clube de Ilhabela, não foi o Yacht Clube de Santos, e comuniquei que a gente estava no que em marinha a gente chama isso de embarcação amatroca. Amatroca é quando você está sem propulsão, né? Eu tinha leme, mas eu não tinha vela nem motor. A gente foi mérito do barco, não foi meu, o barco entrou em capa sozinho, a gente já comentou sobre essa manobra de capa, ele entrou em capa sozinho e a gente ficou capeando 20 horas e eu fiz o pam-pam, né? Então eu me identifiquei, eu chamei Papa Yankee Delta 24 e o Yacht Clube de Ilhabela. Aí eu fiz aqui esse círculo aqui do que a gente deve falar. Eu me identifiquei aqui, veleiro Malagô, que era o veleiro da época, dei minha posição. A posição, quando a gente faz uma chamada dessa natureza, seja pam-pam, seja Mayday, o ideal é que a gente dê latitude e longitude. Informações imprecisas, como, por exemplo, estou aqui no través do canal de Bertioga. Través do canal de Bertioga pode ser desde ali do lado do forte até a Antártida, né? O canal ali é voltado para o sul. Então, não adianta muito. Tem que dar se eu não tiver como dar latitude e longitude, tem que dar pelo menos alguma outra marcação. Por exemplo, eu estou aqui no través do canal de Bertioga, alinhado com a ponta do Indaial, com a Pedra do Corvo, enfim. Mas o ideal mesmo é latitude e longitude. A gente que está navegando, a gente tem que ter isso. Aí eu avisei a natureza da emergência, né?
estou sem propulsão, sem vela e sem motor, sob vento forte, vento duro. Então, já tinha ali a natureza da emergência. O tipo de ajuda necessária, como era um PAM-PAM, ninguém ia morrer, pelo menos não logo, eu não precisava de ajuda, eu precisava de monitoramento. Então, o que eu pedi para a operadora da sala rádio nesse dia foi que, a cada hora cheia, eu entraria em contato e daria minha posição, dando a situação da tripulação e do barco, né? E isso foi fundamental para a manutenção do moral a bordo, né? Porque sempre que a gente... Essa não é uma situação divertida, né? Ficar à deriva sem saber quando aquilo acaba, e principalmente sobre aquelas condições de vento, o 50 nós ficou uma meia hora, né? Foi o vento mais forte que eu peguei na vida. Mas o mar cresceu bastante, ele foi lá para os seus 3, 4 metros de sudoeste, ou seja, contra o nosso destino, e ficou bem esquisito, né? E sempre que a operadora do rádio fazia chamada para acompanhar a nossa posição, era um tipo, uau, tem alguém prestando atenção na gente. E talvez seja essa a principal função do PAM-PAM. O PAM-PAM talvez seja a preparação para o Mayday, ou seja, se a gente afundasse ali, se a gente viesse a pique, se a embarcação naufragasse, alguém já sabia, com um intervalo de tempo curto, qual era a nossa posição e que a gente estava com problemas. Então, isso ajuda a que o resgate seja mais rápido, se o resgate for necessário, né? Então, e aí eu disse para ela a situação da tripulação e qual era a minha intenção, né? Eu mudei de intenções algumas vezes. Na primeira eu fiquei capeando, depois das 20 horas eu decidi tocar para o montão de trigo, e aí eu avisei, ó, estou voltando para o montão de trigo. Mas tinha toda uma cadeia tinha um controle, se é que pode dizer assim, da situação, e isso ajudou a deixar a tripulação mais calma. É interessante ter no barco um roteirinho de PAM-PAM e de Mayday, porque na hora, principalmente se não for o comandante da embarcação que estiver usando o rádio VHF, na hora pode ficar esquisito. A gente teve um caso, infelizmente, há um tempo atrás, um pessoal lá de Fortaleza comprou uma lancha no Rio de Janeiro, uma lancha que não navegava já há alguns anos, e aí daí dá para fazer um workshop ali, infelizmente, sobre a sequência de equívocos que aquela tripulação cometeu. Mas um desses equívocos foi que quando fizeram a chamada de Mayday, porque eles estavam afundando, eles estavam fazendo água, a embarcação estava com águas abertas, ou seja, fazendo água mesmo, e estava perigoso, foi assim, ó, estamos indo para a água, colocando colete, está afundando, e no item posição, colocou, estamos aqui eu estou no farol do Cabo de São Tomé, mas não disse se o farol estava no visual, se não estava, ele se colocou ali com a popa eu estou com a popa no farol do Cabo de São Tomé. E isso complica um pouco, porque você sempre a situação, a possibilidade da posição dessa embarcação, a linha de posição é gigantesca, né? Ela começa ali no Cabo São Tomé e adentra o Oceano Atlântico adentro. É complicado. E principalmente ali naquela região que o alcance do rádio VHF ele é limitado, mas ali naquela região tem muitas plataformas de petróleo. Então, e também outras embarcações da indústria do petróleo offshore. Então, ali a chance de você ser escutado por alguém aumenta bastante. Então, a posição de todos esses elementos aí, eu acho que a posição acaba sendo, se não mais importante, um dos mais, né? Principais emergências a bordo, para justificar, por exemplo, um Mayday. Alguém sofrer um infarto, um acidente a bordo, com uma hemorragia de fêmur, por exemplo, algo que coloque um AVC a risco iminente de morte, ou seja, vai morrer daqui a pouco, vai morrer já já, se não fizer alguma coisa, né? Motor quebrado, não é Mayday, motor quebrado é no máximo, nem pam-pam, porque se você for um veleiro, veleja-me. Outro dia, nesses grupos, eu tenho uma certa ressalva nesses grupos SOS, grupos Mayday, porque
eles poderiam fazer um serviço excelente, mas, na minha modesta opinião, eles banalizaram o conceito de emergência, né? Então, por exemplo, uma das situações que eu lembro, que foi até quando eu saí de um desses grupos, foi logo no começo, tem uns 3, 4 anos disso, é que a gente tinha um veleiro num montão de trigo, até um veleiro de um conhecido meu lá do clube, e aí ele quebrou o motor num dia de vento leste, ou seja, vento leste a favor para voltar, né? E quando eu vi, fui acompanhando ali, uma lancha foi rebocar um veleiro num dia com vento, sendo que o aparelho de velejar estava estava em condições perfeitas de navegabilidade, né? Era só vir velejando. E, de repente, foi criado todo um alvoroço para se resgatar um veleiro só porque o motor quebrou, né? Eu acho isso esquisito. Mayday eu nunca vivenciei, Pampam e Securité algumas vezes. Espero que tenha encerrado aí a minha carreira nesses itens aí, que o Mayday nunca chega. Mas revendo aqui, quando a gente faz um Pampam Mayday, identificar a embarcação que está fazendo o chamado, a posição, muito importante, qual é a natureza da emergência, o tipo de ajuda que eu preciso, como está a tripulação e intenções do comandante da embarcação. Ok? 3 minutos de silêncio. Essa é uma regrinha importante, né? Na hora cheia, a cada hora cheia e a cada hora meia, eu devo manter 3 minutos de silêncio, ou seja, eu não faço chamadas nessas horas. E aí você vai perguntar, Juquinha, então quando eu chamar no rádio, eu tenho que olhar no relógio para ver que horas são, se eu estou nesses minutos? Sim, senhor. Né? Por quê? Porque esses 3 minutos são reservados justamente para chamadas de emergência. Porque vamos imaginar, e tem uma justificativa para isso. Né? Então, por exemplo, às 17 horas até às 17h03, eu não falo no rádio, eu só escuto, a menos que eu esteja numa situação de emergência. Né? E às 17h30 até às 17h33, eu não chamo no rádio para perguntar se eu já posso atracar na minha marina, por exemplo. Né? E por que é isso? Porque qual é o conceito por trás disso? É que nesses 3 minutos, todas as embarcações façam silêncio e apenas aquelas que estejam numa situação de distress, numa situação de emergência, façam chamadas. Então, no primeiro minuto, a ideia seria que só fossem feitas as chamadas de Mayday. Né? Estou afundando, estou pegando fogo, que é uma das emergências que eu acabei não comentando aqui, que justificariam o Mayday, estou abandonando a minha embarcação por algum motivo, Mayday, no primeiro minuto da hora cheia, no primeiro minuto da hora meia. O segundo minuto seria para retransmissão dos Maydays recebidos, eventualmente. Então, as outras embarcações podem retransmitir isso. É o Mayday Relay. Qual é a ideia? No mar, a gente faz muita ponte, porque como o alcance do VHF é limitado, uma vez eu estava indo para Noronha, em 2014, e foi uma regata bem difícil, eu não sabia, porque eu achei que, como eu estava velejando no Nordeste, aqui é muito vento, é assim mesmo. Mas foi uma noite bem estranha, porque, de repente, no rádio, você ouvia um mastro caindo, e foi mais de um. Teve um trimarã que capotou, eles foram resgatados por um navio algumas horas depois, muitas horas, né? E eu fiz algumas pontes. Uma delas foi de um veleiro que o mastro tinha caído. E o que é a ponte? Eles precisavam chamar, esse veleiro precisava chamar a lancha de apoio, ou o navio da marinha, o navio patrulha. Só que eles estavam longe, mas eu estava escutando. Então, eles passavam a mensagem para mim e eu retransmitia, nesse veleiro eu estava operando o rádio, eu retransmitia essa mensagem para a embarcação de apoio ou para o navio patrulha da Marinha do Brasil. Então, isso é uma ponte. E eu fiz alguns, teve leme quebrado, mastro caído, veleiro capotado, foi bem divertida. Né? Então, por exemplo, eu escutei o Mayday no primeiro minuto, no segundo, ainda que principalmente se eu não tiver em condições de ir buscar, eu faço a retransmissão desse Mayday. Olha, o veleiro Manu, hoje eu estou com o Manu na cabeça, Mauro.
E aí eu retransmito para a comunidade esse Mayday, porque aí eu aumento o alcance dessa mensagem. Essa mensagem ela se propaga por uma área maior. E no terceiro minuto dessa regra dos 3 minutos de silêncio na hora cheia e na hora meia, é destinado para as mensagens de securité, né? E isso faz com que haja uma certa racionalidade na operação do rádio, porque, principalmente se eu tiver com o rádio de mão, mas mesmo no rádio do Veleiros, o que eu quero dizer com isso, que eu me enrolei aqui, mas parece que não, mas eu sei o que eu estou dizendo. Eu estou com o rádio de mão, no bot, tive que ir para o bot, por exemplo. Eu tenho uma bateria que vai durar quanto tempo? Não adianta eu ficar chamando toda hora, talvez, a depender da situação, ficar chamando, que eu só vou estar gastando bateria, né? Enquanto isso, é melhor eu me disciplinar e a cada hora cheia e hora meia, no primeiro minuto, eu lanço lá o meu Mayday, né? Eu aumento aí, ainda que eu não fique falando o tempo todo, eu não gasto aí todo o meu recurso de uma vez só. Ok, deixa eu ver se no chat está tudo ok. Se alguém quiser comentar alguma coisa. Ô, Juca, eu queria fazer uma pergunta. Eu não entendi uma coisa. Quando você faz o pam-pam, você fala pam-pam antes que você vai fazer a chamada? Pam-pam. Então, o pam-pam que eu fiz ali, ó. Eu fiz pam-pam, pam-pam, pam-pam 3 vezes, tá? Tá. Pam-pam, pam-pam, pam-pam. São palavras que no rádio a gente tem a preocupação de... A fonia é bem ruim, né? Principalmente quando a gente fala com um operador de rádio filipino em inglês. Eu já fiz isso algumas vezes, um inglês todo próprio, né? Uma vez era carápio, e o carápio era can I help you, né? Can I help you virou carápio. Outra vez era eu perguntando para o navio port, o eastboard, bombordo, boreste, e starboard. E ele, Daramera. E Daramera era it doesn't matter, né? Não faz diferença, mas era Daramera. Então, a gente se preocupa com a qualidade da fonia. Essas palavras, securité, pam-pam e mayday, elas acabam tendo uma fácil propagação em mais de uma língua. Então, eu falo 3 vezes. Pam-pam, 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 ou mayday 3 vezes. Mayday, 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 né? Deixa eu ver aqui no chat se alguém mais tem alguma pergunta, que a gente está encerrando aqui. Tem o botão distress. Eu já falo do distress, o André aqui, na ponte de Mayday, eu chamo como Mayday mesmo? Sim, Mayday, Mayday, Mayday. Normalmente, se eu estou retransmitindo, eu faço chamada geral, né? Então, como uma estação costeira faria. Chamada geral, chamada geral, chamada geral, 3 vezes. Recebido, pedir Mayday da embarcação tal, e aí eu retransmito a chamada. O pam-pam seria a mesma coisa. Posso fazer uma observação? Eu aprendi com um amigo meu, né, que já faleceu, inclusive, ele instalava rádios nos barcos, e ele me dizia que o cabo que vem lá do mastro, né, que liga a antena no mastro e vem até o rádio, ele não pode, de forma alguma, estar enrolado, assim, todo enroladinho atrás do coisa. Porque as pessoas, às vezes, instalam o rádio dentro do barco e enrolam ele inteiro. Ele dá, não lembro a palavra agora, e aí você perde potência do rádio. Então, ele fala assim, é melhor você pegar o cabo e espalhar ele inteiro, assim, atrás, esconde ele, mas espalha ele, assim, deixa ele sempre sem estar enrolado, entendeu? Porque isso gera... Eu não lembro. Noção, acho que é, não é? Isso. Então, às vezes as pessoas instalam e deixam dessa forma, e aí o rádio não pega a potência total, e aí fala, meu rádio não está alcançando lugar nenhum, entendeu? Não estou conseguindo transmitir. E aí vai ver por causa do cabo. Antena é um problema, viu? Antena quase... Essa é uma situação mesmo. Às vezes também fazem... Eu já vi fazer emendas no cabo da antena. Também não pode. É uma excrescência, né? E às vezes também a antena está mal dimensionada para o seu VHF. O Rafael estava com um problema desses aí, estava queimando toda hora aí o rádio VHF dele. Também é uma coisa que a gente deve ter algum cuidado. E eu tinha lá no Asbar, eu tinha uma antena que ela era portátil,
e eu ligava atrás no rádio. Então, por quê? Porque se o mastro quebrasse, eu pegava e tirava ela, conectava, e ela tinha 5 metros de cabo, aí eu colocava para o lado de fora do barco, assim, e eu conseguia usar. Eu testei uma vez, vou ser bem sincero, eu deixava dentro do barco de reserva. Eu testei uma vez, essa antena pegou, funcionou direitinho, e aí eu deixava lá guardada lá, entendeu? Eu falei, se um dia eu precisar, eu tenho. Uma das coisas que a gente tem também, principalmente quando a gente faz navegação costeira ou oceânica, é ter antena reserva, porque se cai o mastro, você está na roça, né? O VHF já não serve para mais nada. Então, a gente tem a antena reserva também, é uma boa. Normalmente eu tenho rádio, quando eu faço navegação costeira, travessia, eu vou ter sempre um de mão, um portátil, e também o fixo, né? Porque o fixo não vai ter jeito. Os Baofeng são... Depois bota no YouTube, quem tiver curiosidade. O Baofeng, ele é muito bom porque ele é muito barato, né? Mas, assim, uma das coisas que eu fiz no meu Baofeng, num deles, foi trocar a antena, porque a antena que vem com ele é uma caca, né? Então, e mudar a antena para uma antena maior melhora bastante. Agora, eu estou muito feliz com o Icon aqui, que eu comprei do Severiano. Isso aqui só falta... Ele até fala, nem falta falar, né? É um rádio de mão muito bom, muito completo. E ele tem o que o Mauro comentou aqui, que é o botão do Distress, que é o botão de emergência, né? Você aperta ele dá o Mayday por você. Esse rádio ele tem GPS, então, mas só que você precisa, para o rádio funcionar, você precisa estar com a estação navio ok, porque ele pede para você inserir o MMSI, que é o número que te identifica. Vai ser só você no mundo com aquele número. Sem isso, a função de Distress não vai funcionar, ok? Então, Jucá, você me permite uma colocação? É o seguinte, claro. Rádio de mão. Baofeng ou não Baofeng, uma coisa que eu acho que é essencial é que você tem alguma proteção no rádio, especialmente a prova d'água, né? O Baofeng porque não o é. barato acaba saindo caro, né? Hoje já tem até Baofeng com especificação que é a prova d'água ainda repele água, né? Não quer dizer que o cara consegue jogar 2 metros e depois tirar e sair funcionando. E muita gente que usa rádio portátil, eu vejo que não tem esse tipo de preocupação, né? E numa emergência, meu amigo, se está afundando, vai molhar também. E se molhar, adeus, não sobra nada, né? É nesse sentido, tá? E você vê, eu tenho aliás, eu até vou comprar outro agora que eu tenho que dar para o Mauro, porque eu deixei... Você vê, o barco, eu estava com um rádio dele, um Uniden Solara de mão, e ficou no Grampá, com a umidade do barco, um rádio marinizado, ele zinabrou tudo lá dentro, foi para o espaço. E aí eu vou comprar outro para ele, que é um que eu tive há um tempo atrás, que é um bem bacana, ele é Uniden também, mas esse é a prova d'água mesmo, e esse meu já caiu na água, e ele nem é caro, você compra pelo correio, importa pelos correios, quer dizer, não é que ele não seja caro, mas custa lá $60, $70. Porque, por exemplo, esse Icon aqui é 3 pau aqui no Brasil, então é um negócio, né? Mas é bem bacana. E aí, mais alguém? O Ju, tá me ouvindo? Sim, pois não. Rapidinho. Tem Baofeng à prova d'água já. Eu particularmente tenho um. A prova d'água é de mergulhar, assim. A segunda coisa, a antena que normalmente eu uso para voo livre, o pessoal que também usa para voo livre, com aumento de ganho, é a Nagoya. Se entrar na internet, pode procurar. Eu comprei a Nagoya, essa grandona aqui, Nagoya. Isso, é a Nagoya. Melhora muito. Pegando a especificação, Vira melhora outro muito rádio. a recepção. A terceira coisa, eu botei no início, por curiosidade só, tem uma fórmula simples que a gente calcula o alcance máximo do rádio, que é 1,23 raiz quadrada da altura, né? Raiz quadrada da soma das alturas. Só por que é isso? Porque eu já vi gente falando algumas besteiras assim, e, putz, a estação de recepção lá
está no nível do mar e o seu rádio também está com um mastro ali de 2 metros de altura, a sua antena, sei lá. E aí o cara fala 60 milhas, e ele, putz, não estou pegando, o rádio está ruim. Não, foi mal. Na melhor hipótese é que ele alcance. Normalmente a gente conta que é 60% dele ou menos. Se for um rádio de mãe com potência baixa, um rádio de mão com potência baixa é menor ainda. Então é só para ter uma noção também, para não esperar a mágica. É a conta que você falou, né? Linha divisada é razoável para um rádio que tem potência. Se for um rádio de mão, às vezes nem isso. E às vezes você botar uma antena na goia, você ajuda na recepção. Você vai conseguir receber muito bem, às vezes até longe. Se for para potência para sair, se com rádio de mão, às vezes rádio de mão você não vai ter e não vai conseguir muito grande. Se for um SSB, aí é outra coisa, porque HF é propagação ionosférica e aí a propagação é muito mais longe, você fala até com o Japão. Ah, não, aí é outra história, mas muito bem colocado. Porque assim, a gente tem a percepção, principalmente que se a gente, primeiro, não é porque a gente está ouvindo, está recebendo uma chamada, que a gente vai conseguir transmitir, ser ouvido, né? Isso acontece muito com o Yacht Club de Ilhabela, porque a altura de antena, nesse tipo de transmissão, é fundamental, né? E ter repetidoras também, como o Yacht Club de Ilhabela. E a do Yacht Club de Ilhabela e a de Santos também estão em alturas bastante elevadas, e com isso vai longe, vai longe. Em alguns dias também, a propagação está boa demais. Outro dia aqui em Ribeirão Pires, aqui vocês já devem saber, porque eu já falei umas milhares de vezes, eu moro num sítio, e minha filha sai aqui, o que eu faço? Eu dou o rádio para ela. Né? E a gente fica no canal 16, porque aqui, em tese, não tem ninguém, né? Tem só a gente, não tem ninguém fazendo escuta no canal 16. Outro dia ela estava lá mexendo nos cavalos, falando comigo, daqui a pouco entrou Santos Rádio aqui em Ribeirão Pires, né? E passando o aviso de mau tempo, que é uma das chamadas gerais que as estações costeiras fazem. E estava lá aviso de mau, foi semana retrasada, e eu tomei um susto, falei, mas ouvindo Santos Rádio aqui, né? Também é porque a estação, a antena está numa altura boa, alta, e eu também estou alto, né? Porque eu estou aqui a 760 metros, estou alto, mas foi um dia de propagação atmosférica excepcional. Muito dificilmente, se eu chamar Santos Rádio agora, vai me ouvir. A altura para o usuário comum no mar, a gente pode considerar ali 2 metros do nível do mar no rádio de mão, né? E visada, eu acho que é isso mesmo. 4 milhas, no máximo, ali estourando. Você soma as alturas, né? Então tem a sua e a do outro, mas isso também não é muito absoluto. Não adianta fazer a conta bonitinha e achar que vai falar, deu 16 milhas. Na prática, a teoria é outra, né? Alguém mais quer? É que esse é o alcance máximo rádio, não é o alcance que você vai conseguir. Em geral, a gente bota 0,6 no final para ter alguma coisa razoável do que acontece no dia a dia. Na aeronave é VHF também, Bruno? Tanto na aeronave, parapente também a gente usa rádio amador, também é VHF, e sempre isso funciona. Então, por exemplo, falando rápido aqui, mas eu fui fazer um resgate lá em Cruzeiro do Sul, no Acre. Eu subi para poder conseguir falar com o controle em Manaus, para poder conseguir pegar a localidade onde eu tinha que fazer o resgate. Aí consegui falar, desci, fui lá fazer a busca para poder buscar a pessoa. Então, funciona a mesma lógica. As alturas fazem diferença. E 2 metros de altura dá algumas milhas. Isso que é importante. A pessoa fala assim, então nunca vou botar minha antena no ponto do mastro. Eu não sou de eletrônica, às vezes um técnico de eletrônica vai falar, cara, bota na sua ponta do mastro e vai usar no seu Baofeng. Se ele falar que é razoável, porque tem uma perda nessa condução de lá de cima do mastro até chegar no seu rádio, e às vezes essa perda é tão grande que não vale a pena. Mas se o cara da eletrônica chegar para falar para você que vale a pena, às vezes vale mais a pena botar lá em cima, mesmo com a potência baixa, porque você vai garantir que você vai receber muito longe, às vezes vai pegar um vídeo de mau tempo, por exemplo, e você vai conseguir emitir também muito longe, porque esses poucos metros de altura fazem diferença em alcance. Faz mesmo. Uma coisa aqui para a gente ainda nesse assunto rádio, eu já vou mudar para manobra, é o seguinte, no Baofeng, ele de fábrica, ele vem com as frequências, né? E aí é engraçado, porque assim, nos rádios VHF marítimos, a gente já vem com as frequências
nos canais, né? Veio o canal 68, 16, mas eu, até outro dia, eu nem sabia qual era a frequência do canal 16 em megahertz, né? 156 e 800, salvo engano. E no Baofeng a gente vai digitando. Dá para fazer isso? O Zamboni eu tô com até tem que te devolver, Zamba. Tem o cabo e o CD lá que você consegue fazer a programação, mas vi um vídeo no YouTube, eu fiz na mão. O que eu fiz só para, como dá trabalho fazer na mão, eu acabei nem usando o que o Zamba emprestou, eu fiz os canais mais utilizados. Então, salvo engano, eu fiz o 9, o 16, o 17, 68, 67, 69, 71, 72, 73, 74, que são os que a gente usa mais normalmente no barco, para não ter que ficar memorizando frequência, eu ter que pegar a colinha das tabelas de frequência. Prossiga. Se alguém quiser, eu tenho toda a tabela já preenchida, eu acho que são 120 e pouco, para fazer a carga, o load, via programinha. Não é o que está comigo? Coisa. Eu deixei eu não sei se eu deixei além do programa, eu deixei a tabelinha que já. Só o programa. E o cabo você deixou. Isso, mas tem um arquivo. Eu tenho um arquivo que já tem a frequência e canal já. Então, em vez de você digitar, você pega aquilo via software e sobe de uma vez só. Então, em um minuto, você já tem tudo já carregado no rádio. Se alguém precisar, depois ou eu te mando ou me chama aí e eu jogo isso aí na nuvem, enfim. Tá? Legal, salvo engano, o Mário fez na mão, que nem eu, né, Mário? Eu fiz na mão, eu estava meio de molho aqui, mas eu coloquei todos os canais. Eu estava de molho, não tinha como sair, estava com o joelho ruim, aí fui fazendo. E o meu diz a Baofeng que é a prova d'água, mas eu nunca arrisquei, não saio com ele nem na chuva. A prova d'água eu tenho um outro aqui para garantir. Tem vários modelos. O Baofeng se popularizou muito por causa do preço, né? Porque, principalmente com esse dólar alto aí, você vai comprar um Uniden solar aí que não seja no contrabando, é mais de milão, né? Enquanto que com R$100 você se diverte aí. Dá pra... Só falando um negócio do Baofeng, que é um lance interessante, para fazer a carga, né, para carregar a bateria, geralmente você usa a rede elétrica, né? Mas tem aí, você encontra aí nos Wish da vida aí, um conversor igual de carro para você ligar no acendedor, né? E, inclusive, acho que tem até de USB os mais recentes. Então, isso ajuda, quebra um galho, porque às vezes você está na embarcação e você não tem 110, né? Tem inversor, tal. Enfim, é uma dica aí. Oh, muito bom, muito bom, muito bom. Então, no Baofeng, na hora de programar na mão, tem que só ficar atento que tem uns canais que tem shift, que para transmitir uma frequência e para receber é outra. Então, tem que só ficar atento a isso, mas seguir bem a tabelinha. Mas não é difícil, só dá trabalho. Uma das utilizações que a gente tem bastante para o rádio VHF é pedir apoio quando chega na Marina, que aí tem a ver com o nosso próximo assunto que a gente vai fazer já na sequência. Então, a gente está lá em Paraty, que tem marinas mais civilizadas nesse ponto. A gente, quando está chegando, a gente chama pelo canal 16, o Marina 188, estabelece contato e pede apoio. E aí, quando você chega, já tem um botinho te esperando para ajudar na atracação, que é algo importante para a gente. Ainda sobre rádio, deixa eu ver aqui o que eu tenho, porque eu acho que... chamada, barco a barco, deu rolo ali, os 3 minutos. Acho que essa dos 3 minutos, se ficar bem claro isso hoje, eu também já fico bem feliz, né? O alcance, a gente tratou, acho que do básico, isso aqui é bem básico, tá? Do básico eu acho que a gente foi bem. Beleza? Então, vamos seguir aqui com o nosso outro problema não, né? Atracação. Aqui tem uma foto, aqui tem embarcações, tem lancha, tudo misturado com veleiro, e a gente vê que a gente tem uns que estão com a proa no pontão, outros a popa. Normalmente as marinas, elas têm um padrão, né? No Clube Internacional de Regatas é o único lugar que eu me recordo que eu estive em que você ancora de proa, porque é mais fácil, né?
Aí você sai de ré e entra de proa. Normalmente, as marinas pedem, o padrão das marinas é você ancorar, atracar de popa, ok? Então, vamos ver aqui. Aqui a gente tem uma poita, que é o que eu acho que todo veleiro devia ficar, nada de cais. Eu não gosto de cais, eu gosto da poita. A poita a gente tem um morto, que é essa parte aqui de baixo. Essa parte aqui de baixo, normalmente ela vai ser de concreto, né? É o morto, o pessoal às vezes pega a geladeira, enche de concreto e bota ali aqui o vergalhão dobrado, faz um anete, e que é o ponto de ancoragem, né, na poita. Vem uma manilha, corrente, se você tiver lançar uma poita vai a 5 metros, que nem as minhas, a gente tem 3 poitas lá hoje lá no Salto da Ribeira, e todas eu vi fazer, né? Então, é um assunto que eu gosto. A gente tem a manilha, em 5 metros a gente lança normalmente 6, 7 metros de corrente. Tá? Depois da corrente vem uma parte muito importante, que aqui é o item 6, que vai ser o distorcedor. O torcedor, como na poita, o veleiro... Vou tirar o áudio do André aqui. Como na poita o veleiro ele gira muito, então o distorcedor ele é importante para não quebrar. Aí vem a parte interessante, que eu achava, quando eu não navegava ainda, eu achava que era de outro jeito. A boia serve só para você localizar, né? É uma boia de arrinque, serve só para manter o conjunto acessível, senão a corrente naturalmente ela iria para o fundo, mas a boia serve somente para você ver onde é que está, para você identificar. Eu achava, quando eu não tinha veleiro de oceano ainda, que a gente amarrava nessa argola aqui da boia de arrinque. Só que ela não aguenta, né? Na verdade, a gente amarra, vai vir uma continuação aqui. Nesse esquema aqui está corrente. Nas minhas, vai direto o cabo, que a gente chama de mão. A gente tem 2 mãos que saem desse ponto do distorcedor e vão para cada uma num punho do veleiro, né? Eu achava que a gente amarrava aqui, mas não, a gente amarra na mão. Aqui tem uma poita para a gente ver. Então, eu achava que a gente passava o cabo nessa argola aqui e voltava. Se fizer isso, caput, não tem jeito, né? O que a gente faz, na verdade, é, pela boia, puxar o cabo, né? O cabo, a mão, ela fica na poita. O que eu faço nas nossas poitas é, na mão, no final da mão, o que eu coloco, normalmente são 2 defensas, porque aí ela fica boiando. E fica fácil de ver, porque aí eu sei que 2 defensas boiando é a minha poita, e fica fácil de pegar, porque aí a gente não precisa pegar a boia, puxar, achar o cabo e levar a mão até o barco. A gente já pega direto na mão e coloca. Isso facilita a vida muitíssimo. Às vezes, no verão, a gente é mais até exagerado. Quem for ver lá em Ubatuba vai ver que a gente deixa o bote na poita, na mão, a prancha de stand-up, a gente fica quase um L ponto ali no mar, né? Fica meio exagerado. Mas só as defensas já ajudam. Uma só já está boa, porque pegou um cabo já está ok, né? Eu vou comentar agora sobre como pegar uma poita. A gente sempre é meio como ancorar, né? A gente sempre pega a poita contra o vento ou contra a corrente de maré, o que for mais forte, o que for predominante. Lembram do Homem ao Mar? Se a gente for a favor do vento, a gente mata e não para? A poita, a gente vê isso claramente. Se a gente pegar a favor do vento, mesmo com o motor cortado já longe, mesmo sem vela, a gente não para. E aí a gente faz que nem o camarada aqui, pega o croque, que é essa haste que serve para a gente pegar objetos na água, a gente pega o croque e quando vê, esse croque está pesando 3 toneladas, né? Porque a gente não consegue parar o barco só na força muscular, só na força das mãos. Então, qual seria uma aproximação interessante para uma poita? Eu localizo a poita, né? Traço um rumo para ela direto e contra o vento ou contra a corrente. Alguns metros antes, e isso você vai precisar conhecer muito bem o seu barco, né? A gente corta inteiramente o motor e vai só na inércia.
O plano é que a proa chegue na poita com velocidade zero, né? É claro que aí é ciência e arte, às vezes a gente não consegue, mas o plano é esse. Uma dica, nunca tente transformar uma aproximação perdida numa aproximação vitoriosa. Viu que passou da poita, não deu certo, arremete, ou seja, sai e começa a manobra novamente, porque é muito difícil você converter uma manobra perdida em vitoriosa. Principalmente porque normalmente onde tem poita, tem um monte de barco do lado e você vai estar com pouco segmento. O leme da embarcação só funciona enquanto a água passa por ele. Quando eu paro o barco, quando eu paro o veleiro, a água para de passar pelo leme e ele perde função. Não adianta eu ficar com a cana ou com a roda mexendo para lá e para cá, com velocidade zero ou bem próximo disso, porque ele não vai ter mais eficiência alguma. Então, retomando, identifico a poita, aproo nela e vou, contra o vento ou contra a corrente. No Brasil, sudeste, litoral sul, no eixo Rio-São Paulo, Santos-São Paulo, né? Santos-Rio, perdão, São Paulo não tem mar, só a represa, normalmente a corrente não vai ter influência grande, significativa. Uma exceção que eu consigo imaginar é o canal de Bertioga, que ali, às vezes, a coisa fica complicada, fica bem forte mesmo. Mas, normalmente, eu fico contra o vento. Uma dica para você ver qual vai ser o sentido é ver a popa dos outros veleiros, né? E eu faço um alinhamento proa-popa com base nos outros. Os vizinhos são bem fofoqueiros. Eles contam o que está sendo predominante. Isso vale na ancoragem também. Eu vejo para onde está dizendo a popa, para onde diz a popa, o vento ou a maré está ao contrário, está lá na direção que a proa aponta. Então, lá vou eu com o menor segmento possível. Dá para pegar a poita sozinho, dá para pegar a poita na vela, não é impossível, né? Não vou dizer que é difícil, porque depende só de uma coisa, treino, né? O camarada que está aí na proa, normalmente ele vai indicando para quem está no leme onde que está a boia, porque chega um ponto em que ela fica cega, você não consegue mais ver. Então, mas também não adianta gritar, porque a gente não ouve. Então, a ideia é com o braço esquerdo indicar vai mais para bombordo, com o braço direito vai mais para boreste, né? E a ideia, então, a arte é chegar com velocidade zero na poita. Quando esse momento chega, eu utilizo o croque, que é essa haste aqui. O croque eu pego na argola da poita e aí eu puxo para trazer a mão para bordo. E aí eu prendo ela com nó de cunho nos 2 cunhos existentes na proa do veleiro. Aquele sistema que eu falo de colocar a defensa na mão, ele é legal porque você evita esse momento aqui. Uma outra coisa que ninguém conta para a gente, quando a gente for dormir na poita, é interessante levantar aqui a boia, deixar pendurada na âncora, no guarda-mancebo, em algum lugar, porque senão fica batendo esse raio, principalmente no estofo da maré, que o estofo da maré é aquele momento que a maré não está nem enchendo nem vazando, né? Está na transição. E no estofo, como não tem corrente, o corrente de maré, o cabo está folgado, isso aqui fica batendo na popa, na proa, pá, pá, pá. E aí você quer dormir, primeiro você fica assustado que você não sabe o que é, né? Aí depois que você identifica, você fica de saco cheio, fora que marca bem o costado da embarcação, não é muito legal. Então, aqui, a anatomia da poita. A poita ela tem a vantagem de que reduz o raio de giro. Se eu tivesse ancorado, lembra? Eu ia precisar de todo aquele conjunto de fundeio, ocupando um raio de giro e um diâmetro total muito maior. Na poita, eu limito bem isso, mas o peso do morto tem que ser bem dimensionado. As nossas lajes têm uma que eu fiz tem 6 toneladas, as outras têm 4 toneladas de morto. É bacana, já foram bem testadas, é seguro. Aqui é uma outra situação, né? Aqui é quando a Marina pede para a gente atracar de proa. O pessoal lá da Supimar com os Fast 23 já estão todos craques, né? Mas às vezes a gente chega em local, lá na Supimar, na proa tem uma estaca. Então você passa o cabo na estaca, e vai dando ré, e chega no pier e lança
os cabos de atracação. Aqui nessa imagem, a gente tem uma situação que é bastante comum por aí, né? O que a gente faz? A gente tem que ancorar. No Bracuí, eu já fiz isso, na Croácia, a gente já fez isso. Às vezes a estaca quebra e você tem que fazer isso, porque você não tem como fixar a proa, né, da embarcação. Então, o que a gente faz? A gente vai avante, desce a âncora e vai dando ré até chegar no pier. Tem algumas coisas para comentar sobre isso. A primeira delas é que quando a gente dá ré, nem todo barco se comporta bem de leme, fica difícil o governo, né? Lembram que eu já falei aqui hoje que o leme só funciona quando a água passa por ele. Na ré, a gente tem alguns problemas nisso. Primeiro, quando a gente parou, aí a gente engata a ré e o barco nem começou a andar, a gente já quer que o leme funcione, né? Então, a primeira coisa sobre manobra nessa situação, o leme vai responder melhor quando o barco já tiver algum segmento. Então, a ideia, mesmo quando a gente vai pegar a estaca lá na Supimar, é o que é? É afastar bem da onde a gente pretende entrar, dar ré e o barco ganhar segmento, ganhar ali seus 2 nós, para você ter um controle de leme interessante. Uma outra coisa é que a cana de leme, ela inverte o movimento, então ela fica meio que certa, né? É o contrário de quando eu estou indo avante. A ré, tudo se inverte. A segunda coisa, a outra dica que eu quero dar, é a seguinte: dá ré, engrena, a partir do momento que você tem segmento, tira o motor, deixa ele no neutro. Primeiro, porque isso você não vai atingir 5 nós de velocidade, e segundo, porque o hélice, o turbilhão, mesmo invertido, ele atrapalha a passagem de água no leme, e o leme perde eficiência. O leme em ré, com o motor a neutro, ele funciona muito melhor, te dá muito mais controle do que você com ele engatado. Então, a ideia é engata para ter segmento, teve segmento, chegou num segmento interessante, você tira o motor e com isso você tem maior controle. Qual é a velocidade ideal de chegada em uma atracação? A gente brinca, a gente resume isso numa brincadeira. A gente nunca vá numa velocidade maior do que você gostaria que seu barco batesse no cais, né? Essa resolve bastante. Então, você vai com o mínimo suficiente para você ter controle, isso vai variar de barco para barco, não funciona igual. No Fast 23 vai ser de um jeito, no Velamar 31 do Mauro é outro, no Brasília 32, eu apanhei bastante no Brasília 32, porque a ré dele é meio doida, né? No meu modo de ver, acostumado com outro tipo de veleiro. Mas depois que você pega a manha, você pega a Discom, em Paraty eu ia da poita para o pier na ré, né? Nem fazia a manobra, porque tinha que atracar, lá em Paraty tinha que atracar desse jeito, na marina que eu ficava, lançava a âncora, ia de ré até o poitão, até o pontão, no caso, era lá, né? Então a gente solta aqui. O quanto que solta aqui, isso meio que vale a regra do fundeio, tá? É legal, como normalmente é raso, dá umas 5, 7 vezes aí a distância, porque é enjoado. Eu vou comentar um outro jeito que tem também. Na MCP, a gente tem essa forma aqui de ancoragem, e na Croácia é a ancoragem padrão. E aí eu vou ensinar um jeito de não dar errado. Qual é esse sistema? A gente tem a poita, né? Você não ancora, e aí um cabo fica embaixo da água e vai até o pier. Qual é a ideia aqui? Que você vá na proa, você atraca, né, primeiro no pier, aí eu já vou comentar como se faz isso, e aí você pega esse cabo, que vai ficar fácil, porque ele está no pier ali, com o croque você pega, e aí você vai chamando ele até você conseguir amarrar. A ideia qual é? Você chega lá, nesse tipo de ancoragem, você não desce o ferro, você vai de popa até o pier, e você amarra esses 2 cabos. Depois que você fizer isso, você dá motor avante. Quando você der o motor avante, ele vai ficar ele vai ficar estabilizado nessa posição. Claro que você não vai me dar 3.000 giros, né? Senão você arranca o pier. A ideia é só ir avante o suficiente para esses cabos ficarem esticados. Depois disso,
como ele vai estar estabilizado nessa condição, é fácil você pegar o cabo da poita que está aqui, você vai lá, amarra e acabou. Depois que a gente aprende, é fácil, mas principalmente lá na Croácia, que o vento 25 é o vento do dia, 25 nós, a ancoragem ela pode ser um pouco desafiadora, né? Então, depois que a gente aprende esse sistema, no nosso caso, a gente viu umas gringas fazendo isso lá no barco do lado e ficamos bem felizes. Foi até o Eduardo Colombo que me mostrou. E aí, você faz isso, é rapidinho, e vale para outros locais. Na MCP, no Guarujá, é esse sistema também. É a mesma coisa, chega, lança os cabos de popa e aí pega a proa, dá motor avante, pega os de proa, fica bem mais fácil. Aqui, ó. Ô, Juca, Prossiga. no Yacht Clube de Ilhabela, quando eles permitem, né, que é a raridade, eles deixarem você parar no pier lá, esse sistema é esse daí também do cabine. Você pega o cabo que está no pier, aí você puxa e amarra lá na proa. Mas é raro eles deixarem você parar nas vagas de quem é sócio. Geralmente eles mandam parar lá no quebra-mar, né, que é aquela parte de fora do pier. Aí você tem que parar lá, você tem que parar com o barco de lado. Aí você não pode parar nem de popa, nem de proa, nem de jeito nenhum. Para de lado. Entendeu? Mas quando eles deixam parar lá no pier, é assim, esse sistema aí. Então é bem legal. Aqui na imagem a gente tem esse sistema também, que é um barco bandeira grega. E aí é isso, lança os cabos de popa, motor avante e prende lá na proa depois. Facilita a vida bastante. Se na Supimar fosse assim, porque na Supimar você fica meio, né? Você tem que pegar o cabo de proa lá na estaca, e aí você não tem espaço para dar ré direito. Silas, você já tá craque lá? Tá por aí, Silas? Não sei se o Silas tá aí, eu tô chamando ele, nem sei se tá. Já tá craque em pegar o cabo, em atracar lá? Acho que ele não tá aí mais. Vamos embora. Esse tipo de atracação aqui, de lado, de lateral, vai ser muito difícil você conseguir um lugar que você faça isso, porque ocupa muito espaço, né? Normalmente você faz isso numa atracação curta, rápida, né? Aqui é legal só para a gente ver aqui, a gente tem um cabo que diz a popa, um cabo que diz a proa, e a gente tem os springs, né? Os springs saindo da proa vão para o meio. Nesse aqui está no meio, normalmente ele fica cruzado, esses dois. E a gente também pode jogar um través, né? Que aí vai ser um da proa, que vem aqui para frente, ou um da popa, né? E vem mais para frente aqui para a proa, e depois outro que vai da proa, dizendo lá para ré. Aí fica atracado, amarrado, numa boa. Ainda falando, hoje eu estou com saudade da Croácia. Eu preciso velejar, gente. Isso eu estou agoniado aqui, que eu não vou para a água. Mas já isso passa. O Mauro vai lembrar, a gente fez uma atracação, foi o único dia que a gente ficou em Marina, né? Nos outros dias a gente dormia sempre na âncora, que era legal porque era 0,800, não pagava nada. E aí num dia a gente amarrou assim lá na Croácia, os outros tinham feito esse tipo de atracação. Na âncora, e a gente estava num pier público lá em Var, uma ilha bem legal, vendo um castelo, é bem bonito. E aí a gente foi para o restaurante. Quando a gente voltou, o barco ele estava com umas 800 defensas aqui, mas era cada porrada no pier, cada porrada aqui foi difícil. Foi o dia da bola do Beto. Dia da bola do Beto, isso aí. E aí o que eu aprendi nesse dia, o que a gente aprendeu nesse dia? Naturalmente, a gente faz o que é intuitivo. Eu amarrei muito perto do cais o barco, o veleiro. Então, nisso, quando vinha a onda, ele não tinha como se defender, ele batia mesmo. Aí o Beto, lá do Sailing Around the World, ele falou, Juquinha, folga. Eu ainda fiquei meio assim, né? Mas eu falei, eu vou folgar. E, quando a gente, em Roma, como os romanos, né? A gente faz como os romanos fazem. E na Croácia também. Então, eu saí folgando os cabos, né, Mauro? Lembra? E aí, o que acontece quando você folga? Ele se afasta, aí vem a onda. Ele bate, mas ele tem espaço para voltar. Newton não falha nessas horas, né? Ação e reação. Então, fica bem, ele não fica batendo toda hora. Ele bate e volta. Não salvou o barco, né? E o nosso saldo no cartão de crédito, porque se a gente destruísse o barco, a gente já está pagando parcela até agora, mas
deu para dormir. Eu e a Vivi, a gente estava na cabine aqui, a Boreste na popa, e para o nosso azar, tinha uma borracha aqui para servir de amortecedor de impacto para as embarcações atracadas, e aí, do nada, daqui a pouco batia, a gente ia parar no teto com um susto, porque era um barulho absurdo. Mas o resto da tripulação, eu acho que conseguiu dormir. Você dormiu bem esse dia, né, Mauro? Roncou? Dormi. Eu não dormi. Não deixei ninguém dormir. Aí o Severiano também não dormiu, ele ficou fora lá comigo. Mas ficou bonito, é legal, é bacana esses lugares da Europa, porque assim, a gente atracou, no centro da cidade, né? Então, a gente está amarrado ali, a gente meio que vira atração turística, porque quem passa ali tem bar em frente, restaurante, e é vida normal, é rua, você está no meio da rua, né? Então, a gente fez bastante ancoragem assim, foi legal, mas não em Marina, né? Marina foi só essa noite, e paciência. Aqui Ô, Juca. Prossiga. Lá no Saco da Ribeira tem o pier da antiga Sudelpa, né? E antigamente, eu não sei se ainda pode, porque faz tempo que eu não vou lá, mas o Rafael pode até falar melhor. Se pode parar ainda de lado lá no pier. E lá o pier é fixo, o pier não é flutuante, né? Então, às vezes, o pessoal parava o barco e não folgava, não deixava os cabos folgados. E aí o que acontecia? A maré baixava, o barco ficava pendurado, assim, de lado. Aí você fala assim, aí eu falava assim, olha lá, o cara amarrou, deixou ele tão curtinho o cabo que... E isso, danificava todo o costado do barco, zoava tudo. A gente falava pro cara, isso aqui é só para parar, descarrega ou carrega e vai embora, entendeu? Não é para ficar. E tem cara que queria passar a noite no pier lá, entendeu? Ainda pode, mas tem que ser rápido, né? Mas isso acontecia mesmo. E em local que a variação de maré é grande, a gente tem que preocupar sempre com isso. Recife é um deles, né? A gente tem que folgar bastante o cabo, mas na Supermar também, viu? Às vezes eu já fiz isso, deixa bem preso, mas não se liga na maré baixa, ou complica as coisas. Aqui nessa imagem a gente tem a ideia aqui, é a saída da atracação, né? Em que normalmente a ideia é que a gente use a força da natureza. Quem move o barco é o vento ou a maré, não é a gente, né? Então aqui a gente está no veleiro azul, né, com defensas. O que a gente faz? O predominante nessa situação é a corrente, algo que aqui, de novo, exceto no canal de Bertioga, aqui no eixo Santos-Rio, não vai ser a frequência. Aqui o predominante normalmente vai ser o vento. Mas aqui o predominante é a maré, então a gente solta a proa, já a bordo do barco, né, de preferência, e nisso a proa vai se afastando naturalmente pela ação da corrente, e aí a gente solta a popa e sai, né? É legal essa parte de manobra quando a gente começa a fazer com que a natureza trabalhe para a gente, o vento ou a maré. Nesse caso é a maré e no próximo é o vento. Aqui, aqui também é a corrente, né? Eu queria um exemplo de vento, mas a gente também pode trocar aqui o verdinho e dizer que ao invés de corrente é vento. Então aqui nesse caso a gente solta a popa, abre e vai. Aqui provavelmente não teve muito jeito não, aqui ele teve que dar uma ré, né? Porque esse movimento é meio impossível de ser na corrente. Ele deu ré no motor e foi embora. Mas quem fez essa abertura aqui foi, nesse caso, a corrente, e poderia ter sido o vento. Manobra é sempre um ponto razoavelmente crítico. Eu lembro uma vez, há alguns anos, a gente tinha por hábito alugar veleiros lá do Hélio Magalhães em Paraty. O Elinho, ele alugava para mim sem skipper, o que ajudava bastante, né? Mas também não tinha o padrão latitude, era o padrão longitude. Enquanto que com ele é lagosta, com a gente era Ebicem, né? Mas é farinha de peixe. Ebicem com água mineral. Ele é lagosta e Moe Chandon, né? Mas lá é 30 pau o final de semana, com a gente era outro esquema. O Mauro foi com a gente nessa. Aliás, o Mauro é parceiro. E aí eu lembro que a gente alugou um Cat Flash 43 para dar a volta na Ilha Grande. No final a gente nem deu a volta na tal da Ilha Grande, mas a gente ficou assim, curtindo o barco, um baita barco, né? E enquanto todo mundo se divertia, eu só ficava pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou botar esse barco de volta no lugar,
né, na vaga, porque era uma vaga bem ruinzinha. Mas catamarã, aí eu aprendi que é mesmo gigante, é moleza, porque você tem 2 motores, então você gira no eixo. Um outro jeito, mas monocasco também gira no eixo, mesmo sem ter o ball thrust, que é o motorzinho lá da proa, que gira a proa para lá e para cá. Você vai dando ré, vante, ré, vante, ré, vante, ré, ele gira no eixo também. É uma coisa que a gente aprende no tempo. Mas eu quero colocar isso para terminar esse assunto, porque é o seguinte, galera, quando aluga os nossos barquinhos lá na Supermar, quando sai, ou mesmo quando está fazendo aula, imagina que a manobra é algo, o retorno para a marina é algo complicado demais. Essa sensação é absolutamente normal. Mesmo eu que velejo há muitos anos, quando eu vou para um lugar desconhecido, dá o frio na barriga de você pensar como é que eu coloco isso de volta no lugar, né? Mas é normal. A sugestão que eu dou é treina no bom tempo, sem vento principalmente, sai, volta, ou saia bastante, porque aí você naturalmente vai voltar bastante e vai ficar bem legal. Beleza, galera? Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma consideração? Juca, também eu tenho um caos para contar. Oba, caos é muito bom. Mês passado, eu tenho uma vaga lá naquela marina, inclusive a tua amiga não está mais lá, tá? Ela se despediu, mandou um grande abraço para você. Ah, que pena. É uma simpatia de pessoa. Bom, mas vamos pular essa parte. O que eu tenho para contar é em relação a gente acreditar que o apoio que você está tendo da Marina, especialmente do cara do bote, vai ser eficiente na hora que você vai atracar. Eu estava chegando na poita e, enfim, pode cortar o motor? Pode cortar o motor. Cortei o motor, né? Cortar o motor, para mim, é cortar o motor, né? O Luiz, inclusive, conhece o figura lá, que o Luiz já teve uma grata conversa quase que com o cara do bote também. O que esse cara fez, né? A gente passou os cabos para ele e eu estou achando que está tudo certo, né? Só que não estava tudo certo. Ou seja, o cara não aguentou subir a mão e passar o cabo e devolver. O que o cara fez? Soltou tudo. O barco foi na inércia, por sorte o que tinha na minha frente era um bote, porque se fosse uma lancha, 2 toneladas, se fosse uma lancha eu tinha ganho um presentinho. Estava pagando boleto até agora. Mais boleto do que eu estou pagando, né? Mas, enfim, valeu a experiência, porque o que eu percebi? Quando você está no leme, a tua visão do que está acontecendo lá na frente é complicado, e você está dependendo de pessoas aonde o cara que está na proa, você tem que saber se ele entende o que ele vai fazer, e o cara que está também no apoio do bote, se ele está ciente daquilo que ele está fazendo, né? Infelizmente, aí quase que eu tive um acidentezinho aí que não ia ser agradável, inclusive se pegasse em outro barco. Então, cortar o motor, né? Primeiro, eu já não corto mais, né? Já não desligo mais. Não desliga. Até porque o motor de polpa, ele não quis voltar, né? Então, foi mais divertido ainda. Então, fica aí a orelhada do Zamba em parte aí e o aprendizado. Muito boa. Motor de polpa, ele tem um detector de cagaço, né? Se você tiver com medo, cagaço, puxar, ele não vai pegar nunca. É impressionante. Aí passou, você puxa, ele pega. Ele tem... eles deviam ter usado essa tecnologia para fazer um carburador que funcionasse bem, não ficasse entupido com a nossa gasolina. Uma outra coisa que a gente tem que saber do meio náutico é o seguinte, muita gente, principalmente quem está no pier nessas horas e no geral, vai falar com você com absoluta convicção de algumas coisas, aliás, de tudo. Só que, o que eu quero dizer com isso é, você acredita às vezes em pessoas que estão te passando informações, mas elas só parecem que sabem. Às vezes elas não têm muita certeza também, não. Então, tem que ter um certo filtro nisso. O melhor o que é? É você ter as suas certezas, porque no mínimo se der errado, a culpa foi sua e pronto. Mas não confie muito
em quem está no pier te ajudando, porque às vezes o cara parece que sabe o que está dizendo, mas ele também não sabe, não. Ele está lá chutando, mas sempre ele não te avisa que ele não fala, eu acho. Ele vai te passar confiança. Ô, Juca, posso contar uma? Claro. Uma vez eu cheguei na Ilhabela, né? Pedi pro Jereba para deixar parar, porque ele ficava do lado do Yacht Clube de Ilhabela, né? Ele tinha lá o terreno dele e tudo. Cheguei lá à noite, né? E ele tava na praia com o radinho, e eu passando com o radinho com ele, falando assim: ó, Jereba, quem vai me ajudar a parar no pier? Ah, o rapaz tá aí, ó, ele tá indo no bote aí te ajudar. Eu falei, tá bom. O rapaz chegou do lado no bote, né? E eu falei para ele, onde é que é a poita que eu vou parar o barco? E aí ele olhava para frente. E eu, ô, rapaz, olha aqui, onde é que eu vou parar o barco? Qual é a poita que eu vou parar o barco? E o rapaz olhando para frente. Aí eu peguei o rádio, passei pro Jereba, o cara só olha para frente e não olha para mim. Ah, ele é surdo e mudo. Você tem que... Faz assim para ele, assim, ó, que ele vai te entender. Essa foi demais, hein? Foi da noite. Aí eu falei, pô, Jereba, você não me avisa que o cara é surdo e mudo, caramba? Eu tô falando para ele onde é a poita, o cara não olha para mim, cara. Ainda bem que não era cego também, né? Senão... Quem conhece o Jereba, a Vivian conhece, o Zamboni também, vai lembrar do Mudinho, né, que trabalhava com o Jereba lá, e eu não sabia que o cara era surdo e mudo, entendeu? A única coisa que o Mudinho entendia rapidinho era dinheiro. Você fazia sentido que você estava esfregando o polegar. Ah, ó, você chegava com a nota, você chegava com a nota de cinquentinha. Norueguês, meu amigo. Passava a escutar e entender tudo. O bicho abriu o olho assim e falou, nossa, agora eu tô entendendo. Muito bom, muito bom. Mais alguém, galera? Então, beleza. Eu vou encerrar aqui, mas não vou embora, não. Galera da gravação, obrigado. A gente continua.